Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Tânia finalmente decidiu que era hora de acabar com tudo. Depois de tanto sofrimento, depois de tantas mentiras, ela jurou que Jacques e Ricardo pagariam caro. E pagariam de um jeito que eles jamais esqueceriam. Os dois iriam parar atrás das grades. E o mundo inteiro descobriria que foram eles os verdadeiros culpados pela morte de Abel. Mas antes, Tânia tinha um plano. Um plano que passava por Samuel. Ela o procuraria, faria um acordo e revelaria 3 segredos sombrios sobre Jacques. 3 verdades capazes de destruir qualquer homem. Em troca, ela pediria algo impensável, algo que deixaria Samuel sem chão. O rapaz hesitaria, respiraria fundo e aceitaria, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ricardo seria o primeiro alvo. Cego de raiva, o advogado não deixaria barato. Ele correria até Jacques exigindo ajuda. E Jacques, tomado pelo ódio, perderia completamente o controle. Juraria vingança. Prometeria tirar a vida de Tânia com as próprias mãos. Mas, no último instante, Samuel chegaria a tempo. Ele impediria o pior, salvaria Tânia da morte. Jacques fugiria desesperado. Mas antes, Tânia entregaria a Samuel todos os segredos que sabia sobre ele. Ao descobrir que Tânia também havia se envolvido com os criminosos, Samuel ficaria devastado. Mesmo assim, faria o que era certo. Entregaria todos à polícia. Jacques, Ricardo e até Tânia. Jacques tentaria escapar, mas o destino não perdoaria. Durante a fuga, o pior aconteceria. O vilão ficaria entre a vida e a morte. Tudo começaria naquela tarde, quando Tânia apareceria de surpresa no escritório de Samuel. O rapaz, concentrado em seu trabalho, levantaria o olhar e diria: "Olha, Tânia, eu não tenho tempo para conversar agora. Será que pode ser depois?" Ele já se preparava para sair, quando ouviria a voz dela, firme, fria e séria. "Não, Samuel. Não pode ser depois. Nós temos que conversar agora." O tom da mulher o deixaria confuso. Samuel engoliria seco. Perceberia que algo estava muito errado. Ele franziria o senho e perguntaria: "O que foi que aconteceu? Por que essa cara tão séria?" Tânia não responderia de imediato. Ela se levantaria, caminharia até a porta. Olharia para o corredor, olharia para os 2 lados, certificando-se de que ninguém estava por perto. Então, voltaria para a sala e fecharia a porta lentamente. Samuel, intrigado, diria: "O que é isso, Tânia? Por que está trancando a porta?" E ela, com a voz baixa, responderia: "Eu só queria ter certeza, absoluta, de que ninguém vai ouvir o que eu tenho para te dizer." O rapaz ficaria atônico, o coração aceleraria. E sem conter a tensão, perguntaria: "E eu posso saber o motivo de tudo isso?" Tânia respiraria fundo, engoliria seco, e então, finalmente, revelaria o segredo. "Pode sim, Samuel. É que eu quero fazer um acordo com você. Um acordo que vai mudar absolutamente tudo." Samuel arregala os olhos. "Do que você está falando?" Tânia respira fundo, olha direto nos olhos dele e fala com voz baixa e firme: "Samuel, você precisa confiar em mim. E eu posso te ajudar a acabar com o Jay de uma vez por todas. Eu tenho um grande segredo sobre ele nas minhas mãos. Só preciso que você me dê um pouco de dinheiro. Aí eu te entrego tudo. Tudo o que eu sei." O rosto do jovem se fecha. "Olha, Tânia, se é por ciúmes do Jacques, sinto muito, e eu não vou entrar nisso. E se você tem provas, cadê? Você vem me oferecer parceria e não traz nada. Além do mais, você sabe que eu não confio em você." Tânia treme por dentro, mas não desiste. Ela avança um passo e implora:
Por favor, Samuel, você é minha última chance. Eu sei que peço demais. Ofereço segredos em troca de dinheiro. Mas eu não posso voltar para a Rua da Amargura. O que o Jax fez comigo, ele merece pagar. Você não quer vê-lo atrás das grades? Samuel passa a mão nos cabelos. Procura equilíbrio. E cadê as provas, Tânia? Onde estão essas provas? Que segredo é esse que você tem? Por que não diz agora? O suor surge na testa dela. Ela engole seco. A voz sai mais trêmula. Então, você vai me dar o dinheiro que estou pedindo? Samuel revirou os olhos. Primeiro me traga algo concreto. Prova. Depois eu digo se pago ou não. O pânico invade Tânia. Medo de perder tudo. Ela respira fundo e faz uma promessa arriscada. Tudo bem. Para provar que você pode confiar em mim, eu vou te mostrar a pior prova de todas. Só me dê um tempo, Samuel, para conseguir colocar as mãos nela. Samuel franze o senho. Espera aí. Você não está com a prova agora? Tânia suspira. Olha para baixo e responde em um sussurro cortante. Não, ainda não. Mas sei exatamente onde ela está. E sei como pegá-la. Mas preciso que você me avance o dinheiro. Só um adiantamento. Prometo, eu trago a prova. E quando você vir, vai entender por que eu corri até você. O silêncio pesa. Samuel sente o coração apertar. Sabe que está prestes a cruzar uma linha. E mesmo assim, fica em dúvida. Não, mas eu sei onde conseguir. E prometo, Samuel, você não vai se arrepender. Assim que tiver o dinheiro, me diga, e nós vamos nos encontrar. Samuel a encara desconfiado. Cruza os braços firme. Não se faça desperta, Tânia. Primeiro me mostre a prova e depois eu vejo quanto ela vale. A voz dele é fria, seca, cortante. Eu sou um homem de palavra, já você não tem palavra nenhuma. Tânia tenta disfarçar o nervosismo, mas percebe que ele não cairia no jogo dela. Então, com um leve sorriso forçado, cede. Tudo bem, me encontra amanhã à tarde. Eu te mostro tudo. Ela pega a bolsa, ergue o queixo e sai da sala. Samuel fica olhando para a porta, intrigado. Um pressentimento estranho lhe atravessa o peito. Logo em seguida, a porta se abre novamente. Léo entra, aflita. O que estava acontecendo aqui, Samuel? O que a Tânia queria? Ela passou por mim feito um furacão. Samuel suspira, cruza os braços. Eu não sei, Léo. Eu não sei mesmo se devo confiar nessa mulher. Ela disse que tem 2 segredos terríveis sobre o Jax. Coisas capazes de colocá-lo na cadeia. Mas, para contar, me pediu dinheiro em troca. Léo arregala os olhos. Ela pediu dinheiro? Pediu, responde Samuel, balançando a cabeça. Eu sempre soube que a Tânia não era boa pessoa. Mas agora, mesmo diante de uma injustiça, ela tenta tirar proveito. Ele faz uma pausa. Olha para o chão. Eu não sei se devo dar ouvidos a ela. Léo se aproxima, preocupada. A voz dela sai quase num sussurro. Samuel, e se isso for um truque do Jax? Ele nega imediatamente. Não, o Jax não iria tão longe. Além do mais, a Tânia está com um ódio mortal dele. Ela quer se vingar, mas também quer dinheiro. Samuel respira fundo. E sabe que se for atrás dele, pode acabar morta. Por isso veio até mim. Léo sente um arrepio subir pela espinha. Os olhos dela se enchem de medo. Você tem razão. Se esses 2 segredos forem tão graves assim, o Jax seria capaz de qualquer coisa para escondê-los, até acabar com ela. Ela segura a mão de Samuel. Eu acho que você devia falar com a Tânia. Descobrir o que ela realmente sabe. Samuel permanece em silêncio, o olhar distante, a dúvida o consumindo por dentro. Eu não sei, Léo. Eu não sei mesmo se devo confiar nessa mulher.
Mas o que ele não imagina é que naquele exato momento, Tânia estava prestes a mergulhar em uma loucura sem volta. Ela volta para o apartamento, entra apressada e dá de cara com Ricardo. O homem a encara furioso. Tânia, onde é que você estava? Por que demorou tanto para chegar? Ela fecha a porta com força, joga a bolsa no sofá, o olhar gelado, e responde com a voz firme e carregada de tensão. Eu estava garantindo o nosso futuro, Ricardo. Mas parece que você ainda não entende o tamanho da encrenca que nós temos nas mãos. Sabe o que é? Acabei me distraindo lá na fábrica e nem vi o tempo passar. Mas agora eu quero aproveitar com você. A voz de Tânia sai doce, quase sussurrada. Ela se aproxima lentamente de Ricardo, sorri e tira da bolsa um par de algemas prateadas que brilham sobre a luz do quarto. Ricardo, surpreso, dá uma risada baixa. Os olhos dele se acendem de prazer e curiosidade. É assim que você quer aproveitar a noite, é? Tânia se aproxima mais, passa as mãos pelo peito dele e o beija com intensidade. Ricardo, completamente entregue, não desconfia de nada. Em poucos instantes, Tânia o convence a deitar na cama e, num movimento suave, preciso, prende as mãos dele às cabeceiras com as algemas. O vilão, ainda rindo, comenta: Tânia, você não sabe como eu estou feliz agora. Ela sorri de volta, um sorriso lento, misterioso. Eu também, meu amor. Mas há algo diferente no olhar dela. Um brilho frio, calculado. Ricardo pede outro beijo. Tenta puxá-la para perto, mas ela se afasta, silenciosa. O sorriso desaparece. Tânia verifica as algemas, certificando-se de que ele não pode se soltar. Ricardo franze o senho. Tânia, o que você está fazendo? Ela não responde, apenas caminha até a bolsa. Pega o celular dele. Ricardo tenta levantar o tronco. Tânia, o que você está fazendo com o meu celular? Silêncio. Ela vira o telefone para o rosto dele. Bip. O aparelho desbloqueia. Obrigada, querido, diz ela com um sorriso gelado. Ricardo começa a se debater na cama. As algemas tilintam, o som ecoa no quarto. Tânia, solta isso agora, você tá ficando louca. Mas ela não para. Os dedos deslizam rápido pela tela. O olhar focado, frio, determinado. Onde está? Onde está o vídeo do Jax cortando os freios do carro do Abel? Onde você escondeu? Ricardo arregala os olhos. O corpo dele treme. Tânia, você ficou louca? Por que você quer esse vídeo? Tânia se vira, os olhos ardendo de raiva. Porque eu quero acabar com o Jax de uma vez por todas. Agora, me diz, Ricardo, onde está o vídeo? Ele se debate com mais força. O suor escorre pelo rosto. O som metálico das algemas ecoa desesperado. Tânia, me solta agora, você não sabe o que está fazendo. Mas ela já percebeu. Ele está prestes a se soltar. Em um instante de pânico, Tânia olha ao redor. Pega um vaso pesado da mesa de cabeceira e, sem hesitar, bate com força na cabeça de Ricardo. O golpe seco preenche o silêncio do quarto. Ricardo apaga. O corpo dele desaba sobre a cama. Tânia, ofegante, dá 2 passos para trás. Olha para as próprias mãos, mas não sente culpa, apenas alívio. Você me forçou a isso, sussurra. Ela volta ao celular e continua vasculhando. De repente, seus olhos se arregalam. Um brilho surge no seu rosto. Meu Deus do céu! Quando eu achei que o vídeo era a maior prova, eu encontro uma verdadeira mina de ouro. O Samuel vai ter que me pagar muito bem por essa outra prova aqui, murmurou Tânia com um sorriso vitorioso. Ela guardou o celular na bolsa, pegou as chaves e saiu apressada do apartamento, o coração batendo forte,
o som dos saltos ecoando no corredor como um relógio marcando o tempo do perigo. Minutos depois, já do lado de fora, tremendo, ela discou o número de Samuel. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes, até que ele atendeu. Samuel! A voz dela era trêmula, ofegante. As coisas não saíram exatamente como eu planejei, mas agora eu tenho 2 provas contra o Jax. Do outro lado da linha, o rapaz apertou o telefone com força. 2 provas? Do que você está falando, Tânia? Me encontre amanhã, insistiu ela. Amanhã eu te entrego tudo. Com isso, você vai conseguir colocar o Jax na cadeia, para sempre. Samuel fechou os olhos desconfiado. A voz dele saiu firme, mas com um tom de alerta. E como eu posso saber que isso não é uma armadilha sua? Você e o Jax sempre estiveram juntos, Tânia. Como eu sei que vocês não estão me enganando? Você vai ter que confiar em mim, Samuel, disse ela quase sussurrando. Mas eu juro, você não vai se arrepender. E eu preciso da sua ajuda, urgente. O som da respiração dela estava ofegante, tensa. Parecia que a qualquer momento alguém poderia aparecer. Samuel tentou falar mais alguma coisa, mas Tânia já havia desligado. O silêncio caiu pesado. Ele ficou parado por alguns segundos, olhando o telefone, sentindo o coração disparar. Algo não estava certo. Mas as dúvidas logo começariam a se dissipar. Na manhã seguinte, a mansão de Jaques se transformaria em um palco de caos. Samuel, sem ser visto, se aproximou da entrada lateral e se escondeu atrás da parede de pedra. Lá dentro, Ricardo chegou cambaleando, com o rosto machucado e uma algema pendurada em um dos pulsos. Jaques, ao vê-lo entrar naquele estado, não conseguiu conter o espanto. Ricardo, o que aconteceu com você, homem? Até parece que viu um fantasma. Ele se aproximou e, reparando no pulso do advogado, soltou uma risada debochada. E o que é isso no seu braço? Uma algema? Ricardo, furioso e envergonhado, respondeu entre dentes. Foi a Tânia. Ela me prendeu na cama e depois me acertou um vaso na cabeça. Eu desmaiei, Jax. O vilão segurou o riso, debochando. Eu avisei, Ricardo. Eu avisei que aquela mulher era maluca. Mas o semblante de Ricardo mudou de repente. A raiva deu lugar ao desespero. Pois é, só que agora a maluca tá com o meu celular. E uma hora dessas ela já viu tudo, inclusive o vídeo. Jaques franziu a testa. Que vídeo, Ricardo? O vídeo em que você corta os freios do carro do Abel. E tem mais, ela também achou outras provas contra nós dois. O riso de Jaques morreu na hora. Ele empalideceu. Os olhos se arregalaram, cheios de fúria e medo. Num impulso, ele agarrou o Ricardo pelos colarinhos. Não acredito nisso, Ricardo! Você deixou ela te enganar? Você deixou ela levar o meu vídeo? Ricardo, suando frio, tentava se soltar. Eu não tive escolha, Jaques. Ela me pegou desprevenido. Do lado de fora, Samuel ouvia tudo. O sangue dele gelou. Vídeo, disse murmurando atônito. Vídeo do Jax cortando os freios do carro do Abel. Então tudo é verdade. O rapaz levou a mão à boca em choque. O coração batia descompassado. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Dentro da mansão, Jaques tremia de raiva. A voz dele saiu em um rugido. Ela vai pagar caro por isso, Ricardo. Muito caro. E foi nesse instante que Samuel entendeu que a verdade estava prestes a estourar e ninguém sairia ileso. Como você pode vacilar assim? Você tá vendo onde nos colocou? A Tânia vai nos destruir. Aquela mulher, ela vai acabar comigo. Ricardo se solta de Jaques, olhos em chamas. É por isso que temos que encontrá-la agora. Jaques rosna, tenso. E temos mesmo? Ricardo respira fundo, tentando controlar o desespero. Olha, Jax, a Tânia se sente humilhada porque você não deu nada na separação. Se você oferecer dinheiro, ela aceita. Jaques cospe no chão frio. Dinheiro? De jeito nenhum. Vou fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. Vou acabar com a vida dela. E você, Ricardo, vai me ajudar.
Ricardo engole seco. O corpo treme. Do lado de fora, Samuel, escondido, começa a suar frio. O desespero cresce dentro dele. Enquanto Jacques e Ricardo partem na caça impiedosa, Samuel toma uma decisão. Ele corre atrás de Tânia. Precisa chegar antes deles. Eles se encontram num beco discreto. Samuel traz um pacote, dinheiro embrulhado, pesado no braço. Tânia sorri, um sorriso larguíssimo. Os olhos dela brilham como lâminas. Tá tudo aqui, Samuel. Neste celular, as provas que você precisa contra o Jacques e o Ricardo. Ela entrega o aparelho. Samuel assiste ao vídeo. Vê em câmera clara Jacques cortando os freios do carro do pai dele. E não para por aí. Nos arquivos há comprovantes, transferências suspeitas, notas fiscais falsas, provas de fraude fiscal, provas de desvio de dinheiro da empresa. Samuel sente o chão sumir, o mundo gira, a raiva e o choque se misturam. Ele olha para Tânia, olhos cortantes. Quer dizer que todo esse tempo você sabia? Você sabia que foi o Jacques? Você sabia da existência desse vídeo? Tânia sorri, calma, venenosa. Samuel, entenda que eu não tinha opções. O rosto dele se fecha. As palavras saem duras, cortantes. Você é tão suja quanto Jacques. Mas parabéns. Você conseguiu sua vingança. Eu vou colocar o Jacques na cadeia. Tânia inclina a cabeça. Um sorriso triste cruza os lábios. Por favor, Samuel, não diga nada sobre mim. A voz dela treme, verdadeira. Eu já pago pelo resto da minha vida. O Jacques e o Ricardo já sabem que fui eu quem os entregou. Vou ter que fugir. Samuel observa o desespero nela. Sente revolta, sente compaixão. Sente que o mundo virou do avesso. Mas a lei pede providências, e a verdade será dita. No rosto de Tânia, o sorriso some. A decisão é firme. Ela se afasta, levando o celular e o pacote. E sabe, melancolicamente, que dali em diante, nada mais será como antes. Não vai precisar, Tânia. A voz de Samuel ecoa firme, cortante. Tânia, confusa, o encara. Como assim não vai precisar? Antes que ela possa entender, uma voz feminina surge atrás dela. Polícia! A delegada aparece, acompanhada por 2 agentes armados. Tânia arregala os olhos, o rosto empalidece. O celular escorrega de sua mão. Samuel, o que é isso? O que você fez? Samuel a encara, sem emoção. O olhar é duro, implacável. Eu te avisei, Tânia. Eu disse que não confiava em você. E para mim, você é tão suja quanto o Jacques. A mulher tenta se aproximar desesperada, mas os policiais já a seguram pelos braços. Você está presa, Tânia, diz a delegada fria. Tânia se debate, grita, chora. Mas é em vão. Samuel observa tudo em silêncio. O peso da justiça e da decepção caem sobre ele. A delegada pega o celular das mãos dele. Samuel entrega também a pasta com os documentos. Aqui estão as provas, diz ele firme. Vídeo, registros bancários, tudo. O Jacques e o Ricardo precisam pagar por tudo o que fizeram. A delegada apenas assente. Nós vamos atrás deles agora mesmo. Mansão dos vilões. Ricardo anda de um lado para o outro, transtornado. Jacques observa pela janela, cada vez mais nervoso. A gente precisa achar aquela mulher, Ricardo, antes que ela entregue tudo para a polícia. Eu sei, responde o advogado suando, mas ela desapareceu, Jacques, sumiu. De repente, o som de pneus ecoa lá fora. Portas batem, passos firmes se aproximam. A campainha toca. 1, 2 vezes. Jacques olha para o Ricardo. Não abre. Mas já é tarde. A porta se escancara com força. Polícia! Ninguém se mexe! Os oficiais entram rapidamente, armas em punho. Jacques Albuquerque e Ricardo Martins, vocês estão presos pela morte de Abel e também por fraude, desvio e lavagem de dinheiro. Os dois ficam imóveis, olhares vazios. O mundo desaba. Jacques tenta reagir, mas os policiais o imobilizam. Ricardo apenas baixa a cabeça, sem forças.
No meio da confusão, a delegada se afasta e, parado na porta, Samuel observa tudo. O olhar dele é firme, sereno, mas cheio de dor. Jacques o encara furioso. Você! Foi você quem armou isso! Samuel respira fundo. Um sorriso discreto cruza seus lábios. Não, Jacques. Você armou isso sozinho no dia em que decidiu matar meu pai. Os policiais o levam. O som das algemas ecoa, como um ponto final da vingança. Samuel fecha os olhos, aliviado. Finalmente, a justiça havia sido feita. Encerramento narrativo para o vídeo YouTube. Resumo de novela. E aí, pessoal, o que acharam dessas cenas explosivas de Dona de Mim? Gostaram de ver o Samuel colocando os 3 vilões atrás das grades? Acham que a Tânia merecia o mesmo destino que Jacques e Ricardo? Ou será que ela ainda pode se redimir? E será que Abel poderia voltar vivo num grande plot twist da novela? Me contem aqui nos comentários porque eu quero saber a opinião de vocês. E olha, o vídeo ainda não acabou, viu? Tem mais uma revelação chocante sobre Dona de Mim. É só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela que eu vou estar te esperando lá. Até já!